Falando do Mauro Cid, vamos falar do Mauro Cid, porque a essa altura todo mundo já ouviu os áudios bombásticos vazados do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, que vazaram aí no final de semana, no último final de semana. Eu não vou colocar os áudios aqui, porque a essa altura só não ouviu quem estava dentro de uma caverna, quem estava lá na China, mas eu quero usar aqui alguns minutinhos do programa para fazer alguns comentários. Engraçado que no Brasil as coisas acontecem de forma tão rápida que parece que tem dias que eu estou querendo comentar esse assunto, mas esse é o primeiro programa onde eu tenho oportunidade. A primeira coisa que eu quero falar sobre esses comentários, sobre esses áudios, é que o áudio, para mim, não trouxe muitas novidades, exceto algumas que eu já vou apontar em seguida. E por que eles não me trouxeram novidades? Porque eu já sabia, eu já tinha conversado com pessoas, não vou dizer se conversei com o próprio Cid ou não, vocês façam as suas conjecturas, mas eu já tinha ouvido de várias fontes, independente do próprio Cid, que era exatamente esse caminho da relação entre os investigadores e os presos. Eu vou além. Vou fazer um negócio aqui. Eu vou revelar aqui no programa que havia outro preso, há um outro preso pelo Alexandre, que me relatou, em condição de anonimato, exatamente a mesma situação. Na verdade, pior. Situação pior que esse me revelou. É um dos presos pela ditadura do Alexandre. Esse sujeito me contou em detalhes que, com frequência, os policiais federais ficavam falando para ele, chamavam ele para conversar e falavam: nós queremos algo sobre o Bolsonaro. Ele deve estar assistindo. Ele assiste sempre, já me assistia antes. Sabe quem é. Ainda brincou comigo, dizendo que queria revelar um caso de roubo do Bolsonaro. Aí os investigadores ficaram super animados. Aí ele chegou lá e falou: olha, eu vou confessar um negócio para vocês, o Bolsonaro rouba muito. Rouba muito fazendo flexão. E realmente ele tem razão, não está mentindo. O Bolsonaro fazendo flexão é uma desgraça. Esse cara me contou que um dia, ele preso, enfiaram a porrada nele dentro da prisão. Enfiaram a porrada. E aí, com ele todo arrebentado, a Polícia Federal chamou ele e veio com aquele papo. Poxa, que tristeza isso que o senhor está passando, hein? Mas isso pode acabar na hora que o senhor quiser. É só o senhor fazer uma colaboração, o senhor vai sair daqui. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Vocês entendem que quando eu chamo esses caras de capanga, eu não estou brincando? Vocês entendem? Gestapo. É isso que parte da corporação da Polícia Federal virou. Vejam o documentário na Netflix chamado Homens Comuns. Eu não vi o documentário ainda, mas ele é baseado no best-seller absolutamente fantástico chamado Ordinary Man, que mostra como homens comuns se tornaram torturadores nazistas. Vocês vão entender o que eu estou falando. Não estou dizendo que é igual. Estou explicando como é o processo de deterioração de homens comuns que estão cumprindo ordens. Como que homens comuns se corrompem a ponto de virarem capangas.
Ai, mas Paulo, você é neto de ditador. No governo militar tinha tortura. Tinha tortura bancada pelo regime? Ou era caso isolado? E esses caras que estão aí? Essa tortura, isso não é tortura? E essa tortura, tem anuência do regime ou não tem? Ou o Alexandre não sabe que isso acontece? Ameaçar a esposa e o pai do cara, no caso do Mauro Cid. Agora, e aí esse é o momento onde a minha audiência fica chateada comigo. O outro motivo pelo qual isso não me surpreende, esse expediente, é porque ele é igualzinho ao que era feito na Lava Jato. Sob aplausos de muitos de vocês. Eu vou dizer que eu tenho um amigo, ninguém me contou que ouviu falar. Eu tenho um amigo que passou por uma situação análoga. Foi preso preventivamente, apanhou na prisão, os procuradores do Rio de Janeiro mandavam a Polícia Federal. Olha isso. Os procuradores do Rio de Janeiro, o doutor Marcelo Bretas, os procuradores do Rio de Janeiro, que estão todos enrolados, o Marcelo Bretas já saiu fora, já se ferrou todo. Mas eles mandavam a Polícia Federal botar ele no camburão, fechado, 6 horas, trancado no camburão, estacionado no sol do Rio de Janeiro. E se você é do Rio de Janeiro, meu amigo, você sabe o que é ficar. Você consegue imaginar o que é você ficar fechado 6 horas num camburão. Preto. Depois mandavam ele de volta para a prisão. Mesmo papo. Senhor, isso pode acabar só o senhor colaborar. Ele não colaborou. Aí, como não colaborou, chegaram a ameaçar o divórcio, ameaçar anular o divórcio do cara para tomarem os bens das filhas dele e falaram: as suas filhas vão passar necessidade, hein? E esse cara acabou inocentado. O cara acabou inocentado. Aconteceu alguma coisa com os procuradores torturadores? Não. Vem um lado bom. Tinha um cara dentro da Polícia Federal que dizia que os procuradores estavam fazendo isso, estacionava o carro na garagem, coberta, abria e falava: fica aí, daqui a 6 horas eu volto. Você vê que tem gente humana e gente desumana dentro da corporação. É por isso que eu sou contra um Estado todo-poderoso. Fora da lei não há nada além da barbárie. Pode ser militar, pode ser civil, pode ser pró-Lula, pode ser contra Lula, pró-Alexandre, pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro. Tem que valer a lei, pô. Pro pior bandido. Vocês sabem qual é a diferença da Lava Jato pro que está acontecendo agora? Na Lava Jato cabia recurso. Tinha quem apelar. Vocês sabem quem soltou o cara a quem eu estou me referindo? O Gilmar Mendes. Cadê o senhor Gilmar Mendes agora? Cadê Gilmar? Garantista, grande jurista. Cadê você? Por onde anda? Tá em Portugal? Cadê o Prerrogativas? Cacai? Pô, grande advogado. Cadê? Todo mundo apoiando o que está acontecendo. Eu tenho moral para cobrar vocês. Porque eu cobrei devido processo legal para todo mundo. Eu defendi até o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio. Agora tá querido pela direita, mas eu fiquei defendendo sozinho quando ele soltou o André do Rap, porque dizer que o processo não tinha capa, graças a vacilo do Ministério Público. Eu sou garantista. Eu defendo os direitos civis. Gilmar, Prerrogativa, vocês me desculpem, todos oportunistas. Os lavajatistas que dizem, não, tinham 2 Moros. Um Moro juiz e um Moro político. A gente tem que criticar o Moro político e preservar o Moro juiz. Mas vocês, Gilmar, Prerrogativas, todo mundo, vocês aguardem. Porque o chicote mudou de mão e vai mudar de mão de novo. E vocês vão ser julgados no futuro sob esses critérios. Sem lei, na barbárie.
Ou vocês acham que vão ficar no poder para sempre? Pô, tem que ser muito idiota para não entender que os ciclos como estão acontecendo. PT, vocês acham que quando chegar a hora de vocês, o processo legal vai ser respeitado? Ah, aguardem, queridos. E é claro que depois do vazamento do áudio do Mauro Cid, que a gente não sabe quem vazou, né? A quem interessou o vazamento? Não sei por que o Cid mandou esse troço, mas depois de tudo isso, o que aconteceu? O cara foi preso. E a imprensa dá uma cambalhota para justificar a prisão, a vergonha, a cobertura da Globo News. Vocês são os sem vergonhas. Ah, não, se suspeita que o Cid esteja fazendo jogo duplo. Com quem? E que detalhes da tal da colaboração sigilosa foram vazados naquele áudio para justificar a prisão? A única coisa que se tornou pública foi o fato de que a delação foi obtida, a colaboração foi obtida por coerção. E nenhum jornalista falou nada, não, tá tudo certo. Não, o César Tralli, da Globo News, em vez de falar assim, pô, caramba, delação, tem que investigar isso aí, o cara tá alegando que é colaboração dele, em privado, dizendo que ele tá ferrado, que o Alexandre, que já não há mais lei no Brasil, temos que apurar isso. Não, o que o César Tralli, na Globo News, comete um sincericídio. Também, olha com quem que ele foi mexer. É, né, César? Quase que com um sorrisinho, quase com um sorrisinho no rosto. Foi mexer com o nosso líder, nosso ditador supremo. Dá nisso, né? Não é, César? Vocês passando vergonha, recebendo áudio do advogado do Cid, onde o cara desmentiu a imprensa diretamente, frontalmente. O advogado do Cid que diz que não gosta do Bolsonaro e é fã da Globo News. Mas nem ele aguenta mais tanta mentira. Vejam o vídeo da Bárbara, te atualizei. Posta lá o áudio completo. A verdade é que o Cid foi preso porque essa história desnudou o Alexandre. Agora a gente soma ao rol de crimes do ditador, que vai parar no Tribunal Penal, o crime de coerção de testemunha. Ou melhor, que pode configurar em tese, como ele gosta de dizer nos processos, em tese, pode configurar em tese crime de coerção de testemunha. E o Cid? É um desses, premiado, carreira linda, primeiro de turma, forças especiais, ajudança de ordem do presidente, tinha tudo para sair general, chegar até 4 estrelas. Como é que ele disse? Foi quem mais se ferrou e agora se ferrou muito mais. Só sai da prisão quando cai o regime. E o comandante do exército? Cadê? Para proteger o soldado dele desse absurdo. O que o comandante do exército falou quando ele ouviu a história de que um militar estava sendo coagido, que sequer deveria estar sendo julgado pela justiça comum? Tudo que ele fez foi dentro das funções dele? O que disse o comandante do exército? Nada, ele está lá com os 700 mil que ele ganhou. Meu último ponto, que não nessa história, que não quer calar. E essa tal dessa reunião do Bolsonaro com o Alexandre na casa do Ciro Nogueira, hein? Eu já tinha ouvido essa história. Ninguém vai lá perguntar ao Ciro Nogueira? Nenhum repórter? Ninguém vai perguntar ao Alexandre? Eu vi o Bolsonaro ontem sair do carro por causa da reportagem do New York Times, já vamos falar sobre isso, cercado de repórteres para falar do negócio da embaixada na Hungria. Nenhuma pergunta ao Alexandre sobre essa reunião com o Bolsonaro? Que reunião é essa? O que eles discutiram? Será que o Bolsonaro faz mais um acordo caracu? Onde o Alexandre entra com a cara e o Bolsonaro entra com o resto?
Ele é o rei desses acordos. Bolsonaro. O rei do acordo com Caracol. Nem vamos falar de setembro de 2021 aqui hoje. Não vamos falar. Eu digo para vocês, eu já tinha ouvido falar dessa reunião, nunca pude corroborar, por isso nunca trouxe para vocês no ar, mas não é possível que agora que é público nenhum jornalista tenha curiosidade a esse respeito.